Lucas 17, a partir do versículo 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só, querido, somente um voltou. E Jesus faz uma ressalva dizendo que aquele que voltou era um samaritano. E aí ele questiona os outros 9. Por que os outros 9? Porque os outros 9, queridos, eram judeus, fazia parte do seu povo judeu, eram dos seus. O samaritano, que não era considerado pelos judeus povo de Deus, foi justamente o único que voltou, agradecendo a Jesus, dando glória a Deus em alta voz. Os judeus que deveriam fazer isto, não fizeram. Mas um estrangeiro, considerado por eles mesmos não povo de Deus, foi quem voltou com o coração cheio de gratidão, agradecendo a Jesus e dando glória a Deus em alta voz. Mas vamos ver aqui por que Jesus não curou logo aqueles leprosos e deu a ordem para eles irem até os sacerdotes. Jesus poderia ter curado, né? Curado primeiramente e depois ter dito: agora vocês vão lá e mostrem-se aos sacerdotes, né? Mas por que Jesus não fez isso? Não curou logo. E aí dá a ordem para que eles vão se mostrarem ali aos sacerdotes. A gente vai ver que, pela lei, somente o sacerdote é que poderia declarar um leproso limpo, puro, apto a voltar ao convívio de sua família, ao convívio na comunidade. Só depois de curado e examinado ali pelo sacerdote é que ele poderia ter sua vida totalmente restaurada, né, junto aos seus familiares e na cidade onde ele vivia. Ou até em outra cidade mesmo também, né? Não era fácil ali a vida de um leproso, querido. Não era fácil. Eles viviam no isolamento, totalmente isolado. Era fora da cidade, não poderia permanecer na cidade, e nem no meio da sua família, e nem ali no meio da comunidade. Eles ficavam à parte, às margens, né? À margem da cidade. Tinha um leprosário, onde ficavam ali vários leprosos. Não poderiam também fazer parte de nenhuma aldeia. As aldeias eram lugares pequenos, né? Eram comunidades pequenas que ficavam próximas a algumas cidades. E Jesus, ao passar e parando em uma aldeia, os 10 leprosos ficaram sabendo e foram ao encontro dele. Então Jesus ali, ele cura aqueles 10 leprosos. Mas Jesus, querido, não somente curou os 10 leprosos de suas lepras, mas deu vida digna novamente a cada leproso daquele. Ele restaura a vida de cada leproso. E é isso que Jesus justamente quer fazer com cada um que crê e que se aproxima dele. Cada pessoa que crê em Jesus, se aproxima de Jesus e entrega a sua vida nas mãos de Jesus, meu irmão. Jesus pode te curar. E Jesus restaura a sua vida. Jesus devolve a sua dignidade. Jesus nos dá um novo, verdadeiro sentido para viver, meu irmão. Talvez você esteja esse sentido para viver. E Jesus quer te dar esse sentido para viver. Porque a pessoa que não tem o Espírito de Deus habitando dentro dela, ela fica sem sentido, sem razão.
ela não sabe, ela fica perdida, ela não sabe nem para que está ali vivo. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, e esse Espírito só pode ser dado através de Jesus, aí você vê um verdadeiro sentido agora para viver. Seu coração se regozija, você sente paz, você sente uma alegria, como diz a própria palavra de Deus, que excede todo entendimento. Uma paz, uma alegria que excede a todo e qualquer entendimento. Então, aqueles leprosos, eles estavam sem razão, sem sentido. E Jesus vai, restaura a vida de cada um deles e agora dá um novo sentido e uma nova razão para que eles possam viver. Talvez você possa não estar aí precisando de nenhuma cura física, de nenhuma enfermidade para ser curada no seu corpo físico, mas com certeza, se você não tem Jesus como Senhor de sua vida, meu irmão, você está precisando de uma verdadeira razão para viver. Você pode estar aí doente na alma, no seu emocional, na sua vida sentimental. Jesus quer restaurar, meu querido. Mas você precisa dar o passo como esses 10 leprosos deram. Eles não ficaram lá no leprosário, nos seus cantinhos lá, esperando que Jesus fosse até lá ou que acontecesse algum milagre eles lá dentro do leprosário. Não, eles saíram, eles viram, eles ouviram falar que Jesus estava ali próximo, estava em uma aldeia, e eles deram o passo para a cura acontecer, para que o milagre acontecesse. Você precisa desse passo, meu irmão. Jesus está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Ele está esperando, ele fez o convite, ele está fazendo o convite, mas você precisa dar esse passo como esses 10 leprosos deram. Esses 10 leprosos não ficaram lá deprimidos, como está aí hoje a questão da depressão, né? Eles não ficaram lá na depressão deles. Eles deram um passo até Jesus. Dê esse passo. Você só precisa dar um passo em direção à vida, em direção ao verdadeiro caminho, em direção à verdade. Jesus é a verdadeira razão que nós precisamos para viver. Ele tem e Ele é tudo o que nós precisamos, meu irmão. Ele não só tem, Ele é tudo. Tudo que nós precisamos. Porque foi Ele quem nos criou. Então Ele conhece a criatura. Nós fomos criados por Ele. Aquele que nos criou, Ele nos conhece. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe mais do que nós. Ele sabe mais do que você mesmo, do que você precisa. Em João 1, versículo 1 ao 3, vai justamente dizer isso. Que nós fomos criados por causa dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que existe, meu irmão, nada existiria. Então vemos ali que os leprosos, na sua dor, no seu sofrimento, eles reconheceram isso, que Jesus era aquele que poderia restaurar as suas vidas. Jesus era aquele que poderia dar um novo sentido para as suas vidas. Reconheça isso aí você também, meu irmão. Só Jesus pode dar um novo sentido para a sua vida. Só Jesus pode restaurar totalmente a sua vida, restaurar a sua dignidade. Deixe de estar agindo muitas vezes por conta própria. Deixe de estar agindo muitas vezes de acordo com a sua vontade, o seu querer. Às vezes achamos que sabemos de tudo e nós não sabemos de nada, meu querido. Passe a agir de acordo com a palavra de Deus. Se submeta à palavra. Seja orientado pela palavra naquilo que você deve e não deve fazer, e você vai ver como você vai se dar bem. Ninguém consegue, meu irmão, ser feliz, ter paz no coração, fora dos caminhos e dos propósitos de Deus. Ninguém. É uma pura ilusão
você achar que vai ser feliz, que vai ter paz quando você tiver muito dinheiro. É ilusão. Se fosse assim, você não via pessoas que têm muito tirando a própria vida, entrando em depressão. Então é ilusão você achar que os prazeres desse mundo, os prazeres dessa vida vai preencher também o vazio que está aí dentro de você, que é só do Espírito Santo. Esse vazio que está aí dentro, meu irmão, era o Espírito Santo que ocupava lá no Jardim do Éden. E ele foi retirado por conta do pecado. Mas Jesus quer nos dar de volta esse Espírito Santo para preencher esse vazio que ficou aí, que foi causado lá no Jardim do Éden. E quando você tiver esse vazio preenchido pelo Espírito de Deus, aí sim você vai ter felicidade, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter um novo sentido e uma nova razão para você viver. Então deixe de estar agindo aí por sua conta própria, achando que você fazendo a coisa certa você vai ser feliz, você vai se dar bem, mas não vai. Você só vai ser feliz, você só vai se dar bem na vida, ter paz, se você deixar de agir por conta própria para agir de acordo com a palavra de Deus. Eu lembro que lá em Provérbios 3, versículo 7, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, né? Teme a Deus e aparta-te do mal. Olha só. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só. Quando você deixar de ser sábio aos teus próprios olhos, temer a Deus e apartar-se do mal, você terá saúde. Em todas as áreas de sua vida, não só no seu corpo, mas saúde emocional, saúde sentimental. Em todas as áreas, meu irmão, você vai se dar bem. Mas deixe de agir por conta própria. Reconheça isso aí, para que a sua vida possa ser transformada totalmente. Você quer as bênçãos de Deus? Interessante que as bênçãos de Deus, meu irmão, ela vai estar sempre condicionada à fé, mas não somente à fé. Ela vai estar condicionada à fé e à obediência da pessoa. A obediência à palavra. Observe que assim que os leprosos eles obedecem ali a ordem de Jesus, quando eles obedecem e começam a andar, eles são curados. A andar em direção aos sacerdotes. Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. E assim que eles começaram a dar os primeiros passos lá na frente, à medida que eles iam, eles foram purificados, eles foram curados. Eles não esperaram serem curados para obedecerem a ordem de Jesus. Isso aqui é um dado muito importante, meu irmão, muito importante. Olha só, eles obedeceram a ordem de Jesus mesmo sem terem ainda sido curados. Eles poderiam ali ficar se questionando uns com os outros, né? Nós vamos mostrar o que aos sacerdotes, se nós ainda estamos aqui doentes, leprosos? O que é que nós vamos fazer lá? Ele está mandando nós irmos nos mostrar aos sacerdotes desse jeito? Vai adiantar o quê? E o nosso mal muitas vezes é que nós questionamos muito e obedecemos pouco, ou quase nem obedecemos. Pare de questionar, querido. Se a palavra de Deus está dizendo, faça isso, haja assim, faça dessa forma, ande desse jeito, mesmo sem você entender, faça. Fique questionando não. Graças a Deus que esses 10 leprosos, eles não ficaram no questionamento. Eles poderiam ficar questionando ali. Jesus dá apenas, ele deveria primeiro nos curar, depois de nós curados e limpos, aí sim, nós iríamos aos sacerdotes, para que eles nos examinassem e nos restituíssem às nossas famílias e à nossa comunidade. Mas Jesus não nos cura e está aqui nos mandando ir nos mostrarmos aos sacerdotes. Não faz sentido. Eles poderiam entrar em questionamento,
Mas eles não questionaram em momento algum, meu irmão. Mesmo todos ali, com o corpo todo leproso, eles recebem a ordem de Jesus. E eles não hesitam, você não vê nenhum registro na palavra que eles ficaram olhando para o outro, hesitando, não. Simplesmente ouviram a ordem de Jesus, eles não queriam nem saber o que ia acontecer. Eles não queriam nem saber se eles iam chegar lá e iam servir de chacota, né? O que é que vocês estão fazendo aqui nesse estado, desse jeito? Todos leprosos. Eles nem quiseram saber, só quiseram obedecer à ordem do Mestre. Tanto que eles sabiam quem era Jesus. Quando eles se aproximam ali de Jesus, ó, aqui, ó, no versículo 13, Lucas 17, 13, ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre. Olha, eles chamaram de mestre porque eles sabiam quem era Jesus, meu irmão. Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus simplesmente dá ordem. No versículo seguinte, Jesus diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Só disse isso. Jesus não disse: ficai curados, estão curados, estáis limpos. Não, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles não contaram conversa. Eles não quiseram nem saber se ainda estavam leprosos, se não estavam leprosos. Vamos cumprir a ordem do Mestre. E partiram. Isso é bonito, queridos. Pessoas que ficam questionando, questionam tudo. Será? Não sei. Entendeu? E aí impede, às vezes, as bênçãos de Deus de acontecer. Você pode ter certeza que se eles ficassem ali questionando, eles não iriam ser abençoados. Eles não iriam ser curados de suas lepras. Mas eles partiram. E à medida que eles foram cumprindo a obediência à palavra de Jesus, maravilhosamente eles foram curados, meu irmão. Maravilhosamente eles foram curados. E o bonito em tudo isso aí é que eles não questionaram em momento algum a ordem de Jesus. Simplesmente obedeceram sem questionar. E você, está disposto a obedecer tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, sem em momento algum questionar? Se você fizer isso, você pode ter certeza que você vai se dar bem na vida. Agora, se você dizer que tem Deus, tem Jesus, questiona tudo e não obedece à palavra, você só vai se dar mal, querido. Só vai se dar mal. Não fique se julgando sabedor de tudo. Ah, eu sei fazer as coisas. Não, não é bem assim. A palavra diz isso aqui, mas isso aí é para Jesus, isso é do tempo de Jesus, isso não é para mim. Você só vai se dar mal. Se você quer se dar bem, você obedeça sem questionar, como os 10 leprosos fizeram também. E eles, talvez ali, poderiam até ter motivo para questionar, né? Como é que nós vamos nos mostrar aos sacerdotes se nós estamos doentes ainda, leprosos? Ele deveria nos curar. Depois de curados, a gente ia. Obedeceram sem questionar em momento algum. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas, meu irmão, perdem a bênção de Deus por ficarem questionando, ao invés de obedecerem aquilo que Jesus quer que eles façam. Vai e faça, meu irmão. Se você sabe qual é a vontade de Deus, vai e faça. Não fique colocando em primeiro lugar a sua própria vontade, não. Quando nós colocamos a nossa própria vontade em primeiro lugar, nós só quebramos a cara. Mateus 6,33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É você colocar a palavra de Deus sempre em primeiro plano. A minha vontade é agir assim. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Se você não sabe, vá para a palavra, vá para a Bíblia, leia. Busque orientação com quem já tem ali mais conhecimento na palavra. Busque orientações com homens, com mulheres de Deus. Mas procure fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus, dentro do propósito do Senhor. Você sabe o que Jesus
está sempre esperando de você. Você sabe. Diante da situação que você está passando, diante do que você está sofrendo, você sabe o que é que Deus está esperando de você. Somente você sabe se o que você está fazendo está tendo ou não a aprovação de Deus. Agora compete a você tomar a decisão. Lembra lá de Caim, irmão de Abel, filho de Adão e Eva? Em Gênesis capítulo 4, quando ele está ali prestes a matar o seu irmão, né? Somente ele e Deus ali sabiam o que passava no coração dele. E Deus dá um alerta. Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que estás irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Eis que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Jogou para cima de Caim a responsabilidade do que ele estava prestes a fazer. Deus deu todos os alertas para salvar a Caim, para que Caim fosse salvo. Ele negou todos os alertas de Deus. Deus queria salvar Caim, meu irmão. Deus queria fazer com que Caim não causasse aquele dano ao seu irmão. E ele diz, olha, pecado estás à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. E Caim não quis ouvir a palavra de Deus. Ignorou tremendamente a palavra de Deus e fez aquilo que estava no seu próprio coração. Preferiu realizar os desejos do seu coração do que realizar o desejo de Deus. Tem muitos agindo como Caim. Ao invés de agir como os 10 leprosos, estão agindo igual a Caim, realizando os desejos do seu próprio coração. E com isso vão se dar mal. Caim se deu bem? Não. Se deu mal. Então você sabe o que é que Jesus, o que é que Deus está esperando de você diante da situação que você está passando. Somente você sabe se tudo isso que você está fazendo tem a aprovação de Deus ou não. Faça o que é correto. Obedeça a palavra de Deus para que você venha se dar bem na vida. Obedeça e priorize sempre a palavra de Deus. Mesmo que você não entenda talvez algumas coisas na Bíblia, mesmo que você não entenda algumas ordens, alguns mandamentos, procure depois entender, mas de princípio obedeça. Porque o que tem na palavra, meu irmão, só é para o nosso bem. Mesmo que os leprosos não estivessem entendendo ali, mas por que ele está mandando a gente ir aos sacerdotes? Porque nós estamos ainda leprosos, mas vamos obedecer. O homem está mandando. É o Senhor, é o Mestre. Ele mandou, está mandado. Vamos. Faça isso. Mesmo que você não esteja entendendo o que está lendo, os mandamentos, as ordens bíblicas. Depois você procure estudar mais, se orientar com a pessoa que conheça também. Mas a princípio obedeça. Questione não. Mesmo que você não entenda, obedeça. Infelizmente nós temos aqueles que creem, mas não obedecem. Diz que crê. Ele diz que crê, mas não obedece. Agora veja bem, Tiago 2,19. Em Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios, eles creem e estremecem. Olha só, os demônios também creem. Eles creem que há um só Deus. Tanto crê que estremece, meu irmão. Mas qual é a diferença? É que nós procuramos crer com obediência. Agora, se você crê sem obediência, você está se equiparando aos espíritos malignos, aos demônios, que eles creem. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não é eu que estou dizendo não, a própria palavra de Deus. Tiago 2, versículo 19. Tiago 2,19 está dizendo que os demônios, eles creem em Deus. Eles creem tanto que eles estremecem, eles têm medo, eles tremem. Só que eles continuam sendo desobedientes. Eles não querem se submeter à vontade de Deus. Eles não querem se submeter à palavra. E aí? O que acontece
com cada um de nós também se nós crermos, mas não nos submetermos, não obedecermos. Não adianta somente crer. Esse crer que está na palavra, que está na Bíblia, crer no Senhor Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo, crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Esse crer, meu irmão, tem que ser acompanhado de obediência, porque se você não acompanha esse crer de obediência, você se equipara aos espíritos malignos, aos demônios, né? Tem gente que não gosta nem que fale esse nome, fica horrorizado. Mas os demônios creem em Deus, crê que estremece. A diferença é que nós temos que crer e obedecer, nos submeter, fazer de Jesus nosso Senhor. Quando nós fazemos de Jesus Senhor e Salvador de nossas vidas, nós estamos nos submetendo, obedecendo à palavra. Coisas que os demônios não fazem. Apenas crê, mas não obedece. Então não basta apenas crer. É preciso obedecer, querido. Sem temor e obediência à palavra, meu irmão, não adianta dizer que crê. Sem temor e obediência à palavra, não adianta dizer que tem Jesus, não adianta dizer que tem Deus. Porque sem temor e obediência à palavra, meu irmão, no dia que Jesus voltar, muitos irão ouvir de Jesus o seguinte: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Foi o que Jesus disse. Há um grupo ali de entre aspas, crentes, né, que diziam que tinham Jesus. Você vai ver isso aí em Mateus 7, 21 ao 23, quando o próprio Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, e apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cresça em obediência, dá nisso aí, meu irmão. Você não vai ser reconhecido por Jesus no dia da sua volta. Porque você hoje diz que tem Jesus, que tem Deus no coração, mas na prática você o nega com as suas mãos, com as suas obras, com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua maneira de viver. Então está aqui um grupo de pessoas que dizia que criam em Jesus e até faziam sinais usando o nome de Jesus, mas não obedeciam à palavra, viviam na prática do pecado, na prática da iniquidade. Iniquidade é o pecado daquele que justamente conhece a Deus. Não seja um desses, meu irmão. Creia, mas creia com obediência, para que você receba as bênçãos de Deus. Muitos perdem a bênção de Deus porque não obedecem àquilo que a palavra de Deus está mandando fazer. Você já perdoou, por exemplo, aquela pessoa que Deus quer que você vá lá e perdoe? Ah, mas eu faço tudo, agora não me peça para perdoar. Faço tudo o que Deus quiser, mas não me peça para perdoar. Então você não está fazendo tudo o que Deus está querendo. Você não está fazendo tudo o que Deus está pedindo. Faça isso, meu irmão. Não perca a chance de você ser uma pessoa abençoada por Deus. O próprio Jesus disse lá em Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Condicional. Você já ora o Pai Nosso falando assim mesmo: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem tem nos ofendido. Então, do jeito que você tem perdoado, você pede a Deus para que Ele te perdoe também. Cuidado. Às vezes a gente faz a oração no automático e são palavras comprometedoras. Do jeito que você está perdoando ou nem perdoando, quando você diz que não perdoa, você faz tudo que Deus pedir, mas não peça para perdoar, então você não está fazendo tudo. Você também está pedindo para Deus não te perdoar, na oração do Pai Nosso.
Então esse é apenas um dos motivos que às vezes, queridos, nós estamos deixando de ser abençoados por Deus, a falta de perdão. É um dos motivos. Mas pratique a obediência de Deus em todas as esferas da sua vida, todas as áreas. Viva de maneira a obedecer sempre, seja em pensamento, no seu linguajar, na sua maneira de agir, né? Mediante a palavra você sabe o que é que Deus está esperando de você. Você sabe o que é que Deus está esperando que você faça. Pela palavra você sabe disso. E fique sabendo também que Deus nunca, jamais abandona aquele que faz a sua vontade, aquele que sempre lhe agrada. O próprio Jesus, ele vai dizer isso em João 8:29. Ele diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só, aquele que me enviou está sempre comigo, ele não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada, eu faço sempre a sua vontade. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Eu renuncio a minha vontade para fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. E com isto ele está sempre comigo. João 8:29, Jesus está declarando isso. Se você quer que Deus esteja sempre com você, sempre lhe protegendo, sempre lhe abençoando, meu irmão, faça sempre aquilo que agrada a Deus. Vou finalizar aqui lendo Hebreus 5, versículo 8 e 9, que diz assim, falando a respeito de Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Obediente. Sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, querido. Para todos os que lhe obedecem. Veja bem, Jesus, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, não somente para aqueles que creem sem obediência. Ah, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, mas não tem obediência, não obedece, Jesus não vai se tornar autor da salvação da sua vida. Aqui está bem claro, Hebreus 5:9. Tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Você pode ter aí 60 anos de igreja, 50, 40, mas se você só crê e não obedece, não adianta. Você que não entregou sua vida para Jesus ainda e está dizendo que tem Jesus, mas não se submete, só diz que crê, mas não obedece, ele não vai se tornar autor de salvação para a sua vida. Você precisa obedecer, certo? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui meditando e se alimentando da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada filho Teu, que o Senhor use de misericórdia para com cada um de nós, nos dê sempre uma nova chance, que o Senhor perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, que nós possamos perdoar, assim como o Senhor também tem nos perdoado, Pai. Nos dê mais um dia, semana, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.